E eu volto reconectando. A internet aqui tá boa. Boa noite a todos. Eu sou a Sandra Amaral, nós estamos de volta aqui com os trabalhos de quinta-feira da CCV que tratam da dependência alcoólica, química e todas as outras que a gente acaba conversando aqui, porque todas funcionam com a química do cérebro muito parecidas. Esse trabalho ocorre todas as quintas-feiras, às 17h30 é a nossa conversa terapêutica presencial, vale muito a pena vir, venha, serão muito bem-vindos. A nossa live sempre começa às 18h15 e depois nós temos o Evangelho, que é às 19, das 19 às 19h45, é que a gente está voltando de férias, os horários ainda... Fazendo parte desse trabalho, da conversa terapêutica, depois da live que a gente conversa, na verdade é um bate-papo, quem quer participar, participa. Também temos o tratamento de florais. A casa faz os florais de Bach e eles ajudam na manutenção da sobriedade, na manutenção daquela paz de espírito que você precisa ter para não sentir falta do seu vício. Então, a gente atua em vários níveis de tratamento, desde a desobsessão, que é o tratamento espiritual, até a parte psíquica e emocional, que é a nossa conversa terapêutica, e a parte dos florais de Bach, que é uma ajuda fisiológica que traz de dentro de você as suas virtudes que você não está manifestando. Porque toda vez que a gente manifesta um desequilíbrio, seja ele qual for, pense um pouco. Deus mandou a gente aqui para a gente ser feliz. Ele não garantiu que nós não vamos ter desafios, mas nos desafios nós precisamos ser felizes dentro dos desafios. Então ele não trouxe a gente aqui para a gente sofrer. Se a gente está sofrendo, a gente está... perdendo alguma coisa. A gente pode estar se sentindo cansado, sobrecarregado, um pouco estressado, triste, um pouco deprimido de vez em quando, mas aquele sofrimento não é para sofrer. E se a gente está sofrendo, a gente precisa de ajuda espiritual, psicológica, com fitoterápico, com o remédio do médico. Então, o sofrimento, se diz que o desafio você não tem como escolher, ele vai vir. O problema é a dificuldade, mas o sofrimento é opcional. Então, eu olho uma doença, eu tenho uma doença grave. Olha, eu vou dizer uma coisa, não estou dizendo que eu teria essa fé, que Deus me capacite, mas eu já vi pessoas com doenças graves dizendo que elas se sentiam livres, curadas, libertas. Como que pode? Se ela vai morrer, ela está se sentindo assim. Ela está se sentindo assim porque ela está em conformidade, não é conformada, mas ela aceitou aquilo que está acontecendo, ela faz tudo o que é possível para lidar com aquilo, todos os tratamentos, não deixa nada de lado, mas ela não sofre com aquilo. Ela compreende que se aquilo está acontecendo e ela está fazendo tudo o que ela pode, é porque é a vontade de Deus. É porque aquilo traz um aprendizado, traz um fortalecimento que ela precisa aprender. Porque se ela não aprender, sabe o que vai acontecer? Morre nessa vida, volta no outro e o problema volta de novo. Agora, se você morre nessa vida em paz, olha, a doença veio, mas eu fiz tudo o que eu podia, tudo, não sobrou nada que eu não tenha feito. Eu estou em paz, você venceu isso. Da próxima vez, não tem mais, ou tem uma coisa muito menor, ou essa coisa menor nem vem, porque você teve merecimento. Eu nunca vou me esquecer do que o livro Violetas na Janela explicou pra gente. Vocês conhecem esse livro, é bem famoso na seara espírita, Violetas na Janela. É de uma garota que desencarna aos 19 anos de idade e era uma garota maravilhosa, trabalhava no centro espírita com o pai, dava aula de matemática, estudava não sei mais o que. Todo mundo adorava ela e todo mundo ficou muito assustado porque ela teve um AVC fulminante, levantou, teve o AVC, caiu morta.
Então, aquela comoção geral e tal. Depois de 16 dias, ela efetivamente acorda no plano espiritual, ela está sendo acolhida, ela começa a ser esclarecida do que tinha acontecido, ela não se revolta, ela é altamente colaborativa com as pessoas, com os espíritos que estavam cuidando dela, e num dado momento, aquele mentor espiritual que foi o responsável por ampará-la nesses primeiros dias da desencarnação, ele fala para ela, ele fala: Patrícia, era para você desencarnar mais velha e com muito sofrimento corporal, mas com apenas 19 anos de idade, você teve uma conduta tão bonita, você aproveitou tão bem a tua vida, você fez tanta coisa boa, você estudou, você era uma filha amada, você ajudava todo mundo que você podia. Com seus 19 anos, você mandou tão bem que a espiritualidade resolveu te poupar de morrer mais velha, muito doente, e te tirou do corpo sem sofrimento. Gente, às vezes a pessoa morre de uma hora para outra e a gente pensa que é castigo, mas presta atenção em como ela desencarnou, porque às vezes é livramento. Eu te tiro daqui porque você teve merecimento para não passar coisas difíceis ali na frente. Então, a gente precisa ter essa dimensão. Se há uma coisa que a gente precisa pedir para Deus, é que a gente possa desencarnar bem, sabe? Senhor, ó, o dia, a hora, é o Senhor que sabe, mas que eu desencarne bem, sabe? É com uma doença, então vamos lá, vamos ter perseverança. É de repente num acidente, não tem problema, eu tomo um susto, mas logo eu já estou acostumada. E a gente ser colaborativo com aquilo que a vida manda. Não é ser conformado. Conformado é, não vai adiantar nada mesmo. Deus mandou, Deus quis, não. Deus te deu inteligência e força. Ele mandou a doença, mas você tem que ir no médico, você tem que ir no centro espírita, você tem que ir na academia, você tem que fazer tudo. E se mesmo assim a doença te levou embora, aí sim você foi em paz. É nesse lugar que a gente tem que chegar com os nossos problemas. A doença veio, o desemprego veio, seja lá o que for veio, eu tenho que fazer tudo o que eu posso. Estou fazendo? Porque sabe qual é o problema? Às vezes a gente faz tudo o que a gente pode e tem a pretensão de querer fazer a parte de Deus, querer controlar, preciso controlar o que vai acontecer amanhã, o que tá. A gente não controla nada. Mal controla o nosso sono, né? Mal controla o nosso sono. Quanto mais o que vai acontecer amanhã. Então, a gente estava conversando aqui sobre um livro muito falado que um colaborador trouxe, que se chama O Poder do Agora, que faz o quê? Faz você ancorar no momento presente, porque é o momento presente que te capacita para o futuro. E é o momento presente que te capacita a compreender o passado, tomar posse do seu presente e começar de novo. Chico Xavier tem uma frase muito famosa que diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. É ou não é poder nas nossas mãos? Vamos combinar que a gente vai se apoderar desse poder? Porque eu sozinha é pouco. Eu e a Isabela sozinha, mais ou menos, mas todo mundo aqui, ó, vamos se apoderar. Quando um estiver esquecendo de fazer isso, o outro vai lembrar. Volta pro presente. O que você estava falando lá, Sandra, na live? Tá preocupada com o quê? Com a chuva? Não, presente. Vocês me lembram e eu lembro vocês. Vamos combinar? Porque quando a gente se une na mesma intenção, minha gente, ninguém segura. O professor Hélio Couto, que fala muito de ressonância harmônica que você trouxe, ele diz assim, que se 10% das pessoas da humanidade, é só 10%, é pouco, por 10 minutos, não precisa ser por 24 horas, por 10 minutos, se unir no mesmo objetivo, na mesma vibração de paz, de bem, do amor, sabe o que acontece com a cabala do mal? Acaba. A terra regenera agora, nesse momento.
Mas assim, um tá aqui, o outro tá pensando na outra coisa. Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar a exercitar exatamente o que o Vitor falou pra gente. É o poder do agora. Amanhã eu não sei. Hoje eu tô fazendo tudo que eu posso. Saí da minha casa, penteei meu cabelo, peguei o ônibus, peguei o carro, vim aqui. Não é pouca coisa. Principalmente quem está fazendo isso pela primeira vez. É um monte de perrengue que acontece. Pneu fura, a chuva vem bem na hora e você vem. Porque tem um palestrante, o Emerson, que ele diz assim pra gente: os obsessores te seguem por umas 3 semanas tentando atrapalhar tudo. Na quarta eles falam: esse aí eu largo mão. Ele tem mais força de vontade do que eu. Deixa eu procurar outro que tem menos, que eu aproveito mais meu tempo. Então, os obsessores, eles seguem a gente. Eles querem fazer, eles estão vendo o que eu estou fazendo aqui, eles querem ver como é que eu sou lá. Eu que não me meta a boba, a besta, desculpa a palavra, de querer dizer o que eu não sou aqui, de querer transparecer o que eu não sou aqui, porque aí eles vão me atacar de sola, entendeu? Então, quanto mais transparente, quanto mais verdadeiro, quanto mais a gente está todo mundo no mesmo barco igual, mais a gente se livra das encrencas aí e toma posse do que é nosso. Que coisa, não ia falar nada disso. Olha só, eu queria trazer hoje para vocês uma prece que eu recebi no ano novo, daqui da dirigente espiritual aqui da nossa casa. Eu achei aquilo tão lindo, eu falei, não, preciso levar para o grupo, porque hoje é a primeira live do ano. Normalmente a gente fala mais das questões químicas, emocionais, da dependência, mas hoje eu queria falar dessa oração, porque ela é uma força muito grande para a gente começar o ano com a vibração certa, com o pensamento reto. E é o Chico Xavier que escreve isso pra gente. Eu vou dar uma pincelada, porque a oração tem 10 minutos do Chico falando, mas eu vou só dar uma pinceladinha porque a gente tem 15 minutos. Lembrando também que durante esse tempo, se alguém quiser falar, por favor, levante a mão e venha aqui pro celular captar a voz de vocês, e aí vocês contribuem, porque eu canso de dizer, às vezes eu me desdobro para dar exemplo aqui, vem um, levanta a mão, fala uma frase, acabou a palestra, porque a pessoa falou tudo e mais um pouco do que eu ia dizer. Então não menospreze aquilo que vocês têm para dizer, que às vezes fala muito mais do que o que eu estou aqui me esforçando para passar, tá bom? Então é o seguinte, ele diz assim: sempre dizemos um ótimo 2026. Ai, um bom 2026. Mas que nós possamos ser bons para 2026. Porque, minha gente, às vezes o ano é difícil. Agora, às vezes o ano é maravilhoso. Você conseguiu um emprego, você conseguiu a promoção, você se curou daquele perrengue, você conseguiu um grupo legal de amigos, você está fazendo uma atividade bacana, às vezes você começou um relacionamento muito bacana, muito prazeroso, chega no final do ano, essa chuva, não posso nem ir para a praia. Que isso dói no coração, dói, assim, parece uma facada, né? Porque, gente, é hora de refletir sobre vitórias e você está reclamando da chuva que está enchendo a represa, que faz você ter água. Ai, me poupe. Olha, uma coisa que eu tô com tolerância baixa, eu não tô achando isso bom, mas é reclamação infundada, sabe? É diferente do desabafo. A pessoa fala assim, olha, eu passei por essa dificuldade, eu tô lutando com esse problema, é isso que a gente vem fazer aqui. Agora, ficar reclamando de coisas que não dão certo, não ouve a opinião, o encorajamento e só fica naquilo, gente, que tormento, que limbo que é isso, né? Então, que possamos ser bons para 2026. Não seria assim, feliz ano novo, é feliz eu novo. Então, assim, Isabela, feliz ano novo. Não, Isabela, feliz Isabela nova. Pronto, é isso que eu tenho que desejar para vocês e para mim mesma, né? E ele diz o seguinte:
O simples passar dos dias e semanas não nos oferece transformações rápidas como num passe de mágicas. Vou emagrecer, vou ganhar na loteria, vou... Não acontece nada disso, eu estou tomando remédio para dormir de ansiedade, porque não aconteceu nada disso. Gente, não é o ano novo, é o que eu me determinei. Olha, eu comecei a ir no centro, eu estou tratando da minha cabeça, eu estou acreditando que esse trabalho está devagarinho, mas é que ele vai. É isso, é nós bons para o ano, certo? Então não é a passagem do ano que vai trazer tudo isso. E ele diz, mas oferece oportunidades para escolhermos o que vamos fazer com o que está chegando. O que a gente vai fazer com a doença? Reclamar ou procurar pelo menos 3 tratamentos? O médico, em primeiro lugar o tratamento médico, o tratamento psicológico, por que não? O tratamento espiritual. Estou fazendo ou não estou fazendo a minha parte? Aí, sabe o que acontece? É assim. Presta atenção para você ver se não é assim. Quem reclama deveria ter obrigação de fazer melhor. Quem faz melhor não tem tempo de reclamar. Imagina que você está com uma doença e você faz 3 tratamentos, o médico, o psicológico e o espiritual. Que tempo, fora o teu trabalho, fora cuidar da tua casa, fora sei lá mais o que você... Que tempo que você tem de reclamar? Fala pra mim. Eu até queria reclamar, fofocar, mas não dá tempo, porque já tá na hora de eu começar outra coisa. Então, se você tá reclamando da vida que você não tem tempo, graças a Deus, porque essa falta de tempo te coloca no foco, te coloca no objetivo. E aí, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Por que preciso ter mais lucidez do que entusiasmo vazio? O que é o entusiasmo vazio? 2026, lucidez é bom, é nesse ano que eu vou começar aquela minha nova formação. Vai impactar o meu orçamento, vai tirar o meu sábado, mas eu me determinei. Eu vou fazer. Quando você começa a ser fiel com você mesmo, o obsessor se afasta de você, porque ele perde o interesse, ele fala assim, que eu não consigo mais atormentar essa pessoa, eu não tenho mais acesso ao psiquismo dessa pessoa, porque ela está tão focada, que ela não está dando chance para mim. Quando você determina para você mesmo que você é capaz de cumprir as coisas que você se determinou a fazer, você ganha força, hormônios são liberados pelo cérebro para o seu corpo. Dopamina, por exemplo, é o hormônio da força. Sabe quando você fala assim, deixa comigo, manda aí que eu dou conta? É dopamina. Sabe quando você diz assim, não, vai dar tudo certo, isso aí eu já tirei de letra? Serotonina na sua corrente sanguínea. A gente tem esses medicamentos endógenos dentro da gente, esperando para ser liberados. É claro que diante de um distúrbio psíquico a gente precisa do remédio, mas se a gente começa a pintar, se a gente começa a vir no centro, se a gente começa a ter um grupo de amigos, se a gente começa a ter apoio, a gente vai percebendo que isso tudo substitui o remédio e faz o nosso corpo liberar o que o remédio tem que fazer liberar, porque a gente não está dando para a nossa vida aquilo que ela precisa. Faz sentido? Continua, se vocês quiserem falar. Pois não, vem aqui falar pra gente. Eu terminei o primeiro livrinho e estou para terminar o segundo. Gente, a Isabela me começou, como que chama esses livrinhos? Pub Good, sabe? Teve uma live aqui que a gente mostrou. Outra pessoa, né? Fala, querido. Por favor, vem aqui para você dar o depoimento. Eu recentemente, eu recebi um estudo que fala a respeito da gratidão. Da pessoa ser grato, não se sentir grato. Se sentir grato é algo positivo, já é legal. Mas ser grato é outra coisa. Quando você é grato de fato, a primeira coisa que você vai fazer é parar de reclamar. Perfeito. Muito obrigada. Todos nós assinamos embaixo. Ótimo. Então tá. Aí ele diz assim,
O ano espera da gente mais compromisso do que promessas apressadas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu me matriculei, eu comecei. Você impacta o seu subconsciente com mensagens de autocuidado e ele começa a liberar no seu corpo todos os hormônios que você precisa para ser feliz, forte e realizado. Tá tudo aqui, ó. Vocês acham que um Deus Pai Criador, benigno, amoroso, vai fazer a gente vir sofrer, falar eu não aguento mais essa vida, para mim tanto faz? Gente, ele deu o desafio, mas ele deu a capacidade de superação. Agora, por que nós não estamos lançando mão dessa capacidade de superação? É uma coisa que a gente precisa conversar muito sobre isso, porque ferramentas temos. Lembre-se disso. Sofrimento é porque você não está alcançando a ajuda que você deveria ter e merece. Aí ele continua, reconhecendo que toda evolução verdadeira começa pelo reconhecimento de nossas imperfeições. É por isso que a gente não vem aqui falar do vizinho, da tia, não. Tudo bem, o vizinho foi grosseiro comigo. Eu falei bom dia, o vizinho não respondeu. Tá, mas como que eu posso receber isso de um jeito melhor? Sei lá, a próxima vez que eu encontrá-lo, eu posso só mandar uma luz para ele, que você tenha luz, não vou desperdiçar o meu bom dia, mas também não vou ter raiva. Então, é a gente se reposicionar diante dos acontecimentos, imaginando, Santo Agostinho propõe isso, imaginando o que nós faríamos de diferente naquela mesma situação. A gente agiu legal? Não, outro dia eu perdi a paciência com uma pessoa. Eu me senti muito mal. Falei, meu Deus, na verdade eu queria dizer o que eu disse, mas não precisava ser daquele jeito, podia ser com mais serenidade. Foi importante eu dizer aquilo, mas não do jeito que eu disse. Horroroso, uma culpa, mas aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa e falei, essa situação está acontecendo direto, o que eu vou fazer? Eu não consegui saber o que eu ia fazer de positivo, minha gente, olha como é difícil. Depois de um dia pensando, refletindo e orando, me veio. Eu falei, tá bom, isso vai acontecer de novo, e eu me reposicionei. Eu falei assim, eu vou agir desta forma. Então, isso é se preocupar com o futuro de um jeito legal. Você não está pensando assim, aquilo vai acontecer de novo, que saco. Não, você está pensando assim, aquilo vai acontecer de novo e eu, diante do meu aprendizado, já me reposicionei e vou agir diferente para merecer uma situação melhor e para merecer o aprendizado que Deus está me dando. Então, aí se preocupar com o futuro é uma coisa bem bacana, porque você está se reposicionando e não se torturando com aquilo que poderia acontecer no futuro. É totalmente diferente. É presente, é poder na sua mão. Percebe? Continuando, a gente tem mais 5 minutos. Então, assim, que em nossas recaídas, quando nos afastarmos daquilo que já sabemos ser o melhor para as nossas vidas, nos lembremos que a espiritualidade amiga nos acompanha de perto e aguarda um novo recomeço com coragem. Eu não falei o que eu queria falar, mas de um jeito meio ruim. Eu não me reposicionei. Para fazer isso, eu preciso acreditar que Deus está ali querendo o melhor de mim. Sandra, tudo bem, você quer falar isso, você fala, mas fala de um jeito melhor. Então, eu tenho que acreditar que Deus, que a espiritualidade do bem, está me seguindo de perto, está me intuindo, me amparando. Isso é a fé, não precisa ter muita não, hein? O que Jesus falou? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, atira-te para baixo, mova-se para o lado e ele se moverá. Então ele está dizendo assim, gente, vocês não precisam ter a minha fé não, Jesus está dizendo. Uma fezinha assim, Por exemplo, essa situação, eu agi errado, eu precisei ter um pouquinho de fé para falar, Deus me intua, eu quero me reposicionar. Demorou um dia, veio a inspiração de como me reposicionar nessa mesma situação de um jeito legal. Pronto, a minha fé
que foi a minha atitude de pedir ajuda de Deus, teve depois de 24 horas uma resposta instantânea. É uma fé do grão de mostarda. Não precisa grandes coisas não, a gente precisa acreditar mais naquilo que a gente tem em mãos, né? E aí ele diz o seguinte, não exigir do outro uma perfeição que ainda não conseguimos ter. Porque toda vez que o que o outro tem está me incomodando, é porque eu não descobri de dentro de mim como lidar com aquilo. Porque veja, se eu soubesse como lidar com aquilo, não ia me incomodar. Então é uma oportunidade do meu burilamento, da minha evolução pessoal, né? E aí ele diz assim, olha, transformando as nossas reações impulsivas em respostas conscientes. Ao invés de eu agir pela impulsividade, eu paro, penso, reflito e se for preciso não faço nada. Se for preciso, deixo os outros pensarem que eu levei a pior, que eu não tinha o que dizer, deixa pensar. Porque para eu falar impulsivamente e falar bobagem, é melhor ficar quieto. Deixa os outros pensarem o que quer. Agora, se eu respiro fundo e consigo ter uma resposta mansa, aí vamos falar que vale a pena, né? Não é guardar a dor, porque a dor se transforma em doença, mas também não é explodir essa dor, porque ela agride o outro e a gente mesmo, né? Eu gostaria de convidá-los a uma breve oração e depois a gente encerra a live. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada pela oportunidade desse recomeço. Abençoa, Senhor, os nossos trabalhos, cada assistido, cada trabalhador, cada colaborador, os espíritos que amparam este trabalho, que nos auxiliam e ajudam, que nós possamos estar com os olhos bem abertos e os ouvidos também, para fazermos a Tua boa e maravilhosa vontade para a nossa vida, que sejamos filhos serenos, obedientes, alegres, que possamos desenvolver em nós os recursos necessários para a nossa liberação hormonal, daqueles hormônios que nos trarão força, paz, alegria de viver, motivação. Senhor, nós não estamos aqui te pedindo uma cruz mais leve. Senhor, nós estamos aqui te pedindo ombros mais fortes. Estas coisas te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que assim seja.